Estamos no Viva Mais Leve. Eu sou Cíntia Pimenta, você está na Bem Mais TV, uma TV de verdade. E eu estou aqui com uma querida, amada Érica Andrade, psicóloga e mentora de casais. E hoje a gente vai falar com ela, mas nós vamos descobrir quem é a Érica por trás da Érica. Já gostei, Cíntia. Que Tudo alegria bem? estar aqui com vocês. Legal. Que bom. Amo essa TV, amo essa família. Uma Isso. honra mais uma vez estar aqui com você. Depois do Amém. sucesso lá do Maravira, né? Pois é, gente. Nós estávamos lá no Maravira, transmitimos o Maravira, que foi a virada de ano, a maior virada gospel do Brasil, né? E a gente entrevistou a Érica, conversamos lá, combinamos que nós iremos fazer um programa só de papo de mulheres, tipo um papo de calcinha, né, gente? É isso aí. Necessário, não é? Nesse Isso, tempo a gente está necessário. falando sobre Necessário. assuntos tão relevantes para que a gente consiga colocar ali a nossa opinião, o que a gente pensa, não é? Isso, porque hoje a gente tem as coisas muito invertidas, né? Então, a maternidade, que é uma bênção, é muitas vezes olhada como um fardo. Sim. Ser mulher, que é uma mulher que está em equilíbrio com o esposo, com o cônjuge, com o homem, não precisa ser esposo, relacionamento nada, mas com o homem, pode ser no mercado de trabalho, ter esse equilíbrio é ruim porque a mulher tem que ser empoderada e super para frente. Aquela ideia de assim, a mulher faz o que quer, é dona do teu corpo, eu faço o que eu quero com o meu corpo, não é bem assim, porque a gente está ligado em algo espiritual. Exatamente. E o nosso corpo é o nosso templo, a gente tem que cuidar e amar. Para você que não sabe, cada pessoa que você se relaciona fisicamente, você fica carregando uma parte do DNA dessa pessoa. Então, imagina, né, o quantas pessoas tem no seu DNA, dependendo de por onde você está andando, meu amor. E com quantos você está andando, Com quantos você está se andando. relacionando. É muito sério, a gente está falando assim, tá, desse jeito descontraído, mas é muito sério isso, Verdade, né? verdade. Então, é importante a gente estar falando sobre o ser mulher. E Verdade. você conta, e olha, gente, a Érica, ela ajuda muitos casais, ela está sempre, né, e aí quem os conhece, né, vê o esposo dela, estão lá sempre ajudando os casais. Eu já participei também do Namoro a Três. Sim, sim. Que Namoro a Três é Jesus, a pessoa e você, né, gente? Por favor, né? Não é um relacionamento a três, dois fisicamente, mas Jesus no centro espiritualmente, né? Espiritualmente. E fez toda a diferença da minha vida estar dentro de um ambiente e estar entendendo que o namoro precisa ser assim, com Jesus no meio, e fez toda a diferença na minha vida também quando eu perdi esse Jesus no meio. Ou seja, foi uma ladeira abaixo, né? Então eu sou a prova viva. Olha, gente. Que isso é verdade. E para quem está aí, né, esperando, né, Cíntia, achando que não é mais possível ter um bom relacionamento, ter um bom casamento, é possível sim. É só saber fazer boas escolhas e trazer Deus para o centro desse relacionamento. Com certeza. Né? Porque, olha, eu sou casada há 25 anos com o Douglas, não é? E todo mundo acha que é muito difícil casar. Mas eu digo que mais difícil, mais desafiador é permanecer bem casado. Isso, eu também acho. Não é? Porque Também não é acho. todo dia que eu acordo amando o Lorde que está do meu lado, né? Não é. Não é. É uma escolha. É uma né? escolha. Mesmo nos dias ruins, eu escolho permanecer casada com essa pessoa. Claro, com certeza, porque um é reflexo do outro, Sim. São espelhos, né? Sim. Então, muitas vezes o que o outro está incomodando, assim, o que te incomoda no outro é algo que você também tem que ver. E, gente, vamos olhar pra gente, né? Vamos olhar pro nosso umbiguinho, vamos olhar pra gente, vamos olhar para se cuidar, se tratar, ser uma pessoa melhor, né? É entender que para o relacionamento dar certo, não basta só querer que o outro faça a parte dele, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que querer que ele dê certo. E uma coisa bem desafiadora é reconhecer que nós somos seres individuais. Somos. Único. E que bom que Deus fez a nossa forminha e jogou fora. Então, o que acontece muito dentro de qualquer relacionamento, principalmente relacionamento amoroso? Eu quero que o outro faça o que eu quero. Só que o outro tem uma identidade. Então, saber respeitar as diferenças do outro é um grande desafio. Exatamente. Não Isso é? que é o amor de verdade, né? Sim, é reconhecer, né, as suas limitações e as limitações do outro. Então, eu digo que eu conheço muito bem o Douglas, todas as falhas, assim como as qualidades. E aí ele comigo. Só que o que a gente escolhe?
permanecer casado. Sim. Não, e exaltar o que há de bom. Sim. E parar de focar só no que é ruim. Sempre. Porque a gente foi programado, assim, Deus, Jesus, Espírito Santo não programou isso, mas a gente foi programado por uma engenharia social para a gente tirar a identidade, para a gente perder a nossa identidade ser perdida, para a gente não reconhecer as coisas boas do indivíduo e para você, enfim, tá focando, depreciar mesmo. Sim. A engenharia social ela vem para depreciar a gente como indivíduo, como ser humano e tudo mais. E a gente tem que romper com isso. O despertar é sobre isso. É olhar para dentro, né? É olhar Como pra você dentro. falou, vamos parar de só olhar para o nosso umbigo, achar que a gente, né? Eu brinco que a gente gosta de ser semideusa. Quer ter o controle de tudo. Mulher é muito isso, né? Controladora, gente. Muito. Credo. Às vezes eu fico pensando, eu falo, nossa, mas assim, por que isso, né? Quem me disse que tem que ser isso? O que tem em mim que falta o que em mim? Falta um amor próprio ou é uma insegurança que faz com que eu tenha que controlar tudo e saber de tudo e ter... Na verdade, Cíntia, nós, seres humanos, a gente tem uma tendência a querer que tudo esteja sob o nosso controle. Quando a gente perde esse controle, é aí que vem a frustração. E a gente não quer lidar com isso. Então, a gente faz um planejamento, a gente faz uma rotina, mas precisa entender que muitas vezes vão haver o quê? Os imprevistos. E aí, como que você lida com esse imprevisto? Como que você lida com esse desafio? Porque, olha só, a vida, ela traz desafios para todos nós. Sim. Né? Todos nós passamos por momentos difíceis, momentos ruins, momentos tristes. A diferença é como eu olho para esse momento difícil. Qual é o tamanho da minha resiliência? É eu entender que a Cíntia também tem as dores dela e a Cíntia venceu, rompeu. Eu também posso. Então, como você falou, se o nosso olhar ficar focado só no negativo, já era. Já era. Vamos olhar, né? Vamos olhar para o positivo, vamos olhar assim, o que eu aprendo com esse erro? O que eu aprendo com a minha falha? Vamos trazer esse olhar que a gente consegue ter uma vida saudável emocionalmente, sabe? Porque não é só sobre você ter a vida saudável emocionalmente olhando para o positivo. Isso é top, a gente tem que fazer, é incrível, esse é o caminho. Mas, quando você olha só para o negativo, você tem um resultado. É a famosa brecha, gente. Que nós, crentes, falamos muito sobre isso, sobre a brecha. Que a brecha, você tá alimentando a sua mente só de coisas ruins. Você está só se vendo de uma maneira ruim, está vendo outro de uma maneira ruim, e aquilo vai te criando uma química no seu corpo, um sentimento que cria uma química no seu corpo, porque a hora que você vê, você está toda diferente, está toda disfuncional. Verdade. E aí, o que está ao nosso derredor que não quer que nós vençamos, que a gente sabe que, gente, o mundo é espiritual, tá? Para você que não sabe, é real isso aí, tá bom? Faz com quê? Com que essas coisas ruins fiquem perto da gente. Por quê? Porque é o que a gente está emanando. É o que tu está vibrando, é o que a gente está exalando. Você está exalando medo, você está exalando escassez, você está exalando inveja, ódio, ciúmes. Cara, o que vai ficar perto de você? É aquela pessoa... Não tem pessoas que são pesadas, densas, que elas se aproximam da gente, você fala, ai, meu Deus, já vem aquela pessoa, né? E aí, de longe. Você já fica assim. E muitas vezes... essa pessoa, ela contamina a gente. Contamina, é real. Eu falo que não existe neutralidade, tá? Ou você influencia ou você é influenciada. Sim, total, então é muito importante você saber aonde você quer estar, qual lugar que você deseja estar, né? Se é sendo influenciada, se for de forma positiva, ok, né? Tudo que é bom pode ser copiado, é válido, mas a gente precisa ter muito essa consciência. Então, quando a gente traz isso, que tanto no campo mental, se eu me alimento de pensamentos negativos, ou se eu me relaciono com pensamentos negativos, eu vou ser uma pessoa negativa. E traz para o campo espiritual também, até porque nós somos corpo, mente, né? Sim, espírito. Tem que entender isso, né? E tem um exercício muito legal que se faz para você perceber o que você pensa, é de você tirar, tipo, meia hora do seu dia ali. Aí você observar o que está vindo na sua mente durante essa meia hora. Sobre você mesmo. Sobre você mesmo. O que está aqui na tua cabeça? Autoanálise, né? Autoanálise. É como se você pegasse uma câmera. Você é uma câmera. Você está aqui, mas agora você é uma câmera. Você está só de observador, você está observando. O que você pensou? Como você agiu? Como você reagiu?
aí você vai poder dar o diagnóstico de você mesmo, tá? A gente está falando de autoconhecimento, Autoconhecimento, tá? né? Autoconhecimento. De vai falar assim, nossa, eu tô nessa qualidade, a qualidade do meu pensamento está elevada, a qualidade do meu pensamento está mediana ou está muito ruim. Verdade. E eu preciso mudar. E tem um teste que eu já fiz também, que quando a gente percebe isso e está muito sobrecarregado em pensamento, esquece todos os medos, esquece tudo e começa a pensar em um momento bom da sua vida, em algo bom que você fez. Ou seja, tira o foco. Você tira o foco, o seu sentimento ele muda e o seu corpo muda. Ele começa a levantar, ele começa a crescer e você começa a rir. São os hormônios, né, que vão ali. Os hormônios que vão... Então, assim, a gente está tudo muito conectado. Interligado. É verdade. E acordar rindo assim, ó. Bem, não sei se meu marido vai dizer que eu acordo todo dia assim, sorrindo, não. De manhã... É uma forçação. Você fica assim, ó. Você de manhã, nada. Mas... eu confesso que eu falo só com Deus e em espírito. Eu não verbalizo muito. Eu gosto de ter um momento de manhã, né? Assim que eu acordo, eu não levanto. Eu já fico ali na cama, então eu gosto de ter um momento de mentalizar o meu dia, desejando um dia bom mesmo, sabe? E em conexão com Deus. Mas nada de forma verbal, tudo mental mesmo. Tudo eu mental. Trago muito para minha mente, eu racionalizo muito. As mulheres, elas são mais emocionais. Sim. De fato, Deus fez isso quando criou, né, a mulher. Eu falo que eu sou mais racional do que emocional, né? Tem dado certo lá em casa. Mas é um exercício, um esforço que você tem que fazer mesmo. E quando o dia é ruim, sabe? Eu ainda assim, no final do dia, Cíntia, mesmo que eu reconheça, eu falo, né? Uau, que bom que esse dia ruim acabou. Né? A Bíblia já diz, para cada dia basta o seu mal. Isso. Mas ainda assim eu trago que no dia posterior vai ser muito melhor. Com certeza. Então eu fico trabalhando a minha mente de forma positiva o tempo todo. Sim. É um exercício. Não é algo tão fácil. É um exercício. É um exercício. É uma consciência que você tem que ativar e trazer para o seu dia a dia. Verdade. É entender que a gente não está aqui só para pagar conta, para trabalhar. Senão a gente já podia estar no céu, né, Cíntia? Porque lá não vai ter boleto mesmo, né? Não. E que outra coisa, que nós não somos o que o diploma determinou. Não. Você não é o que o presidente fala. Inclusive, atualmente, você não... Esquece. Você não é o que você não é o resultado de uma nota baixa, né? Você não é o resultado de uma fala negativa. De um dia ruim, isso. De coisas assim, às vezes aquele açúcar que tu comeu naquele bolo que tu não tinha que comer, porque tu caloria desnecessária. Que você ia segurar a onda na tua dieta. Você não é nada disso, você é o que está dentro da tua intimidade, que Deus fala contigo, que essa sua consciência crística de Cristo, de Jesus, toca em você. Perfeito. É isso que você é. Não, eu achei sensacional Vida Leve. Não é? Por que a gente acha, né, que a vida é tão pesada? Por que a gente acha que a vida é tão desafiadora? É isso. Não é a vida. Somos nós. Somos nós. É o nosso olhar. É como a gente vê. Então, você pode escolher ser leve, você pode escolher ser pesado. Isso. Mesmo nos dias mais difíceis, eu acho que a gente pode escolher a leveza. A gente pode escolher a paz que excede todo entendimento. Amém. Você pode escolher um pensamento positivo, né? Sobre você e sobre o outro. Isso. Ainda mais quando se refere sobre o outro. Eu acho que tem que ter uma consciência e dizer assim, bem, isso não é sobre mim, isso é sobre o outro. É o que ele pensa, não é a minha verdade. Não é a minha verdade. Existe o fato, existe percepção, né? Nosso amado diretor, né, executivo Paulo Leonel, ele falou assim, desde o primeiro dia eu amei você, eu gostei de você. Eu falei, raro isso, né? Geralmente as pessoas não têm muito, né, a minha postura é uma postura mais firme, mais ali. Então as pessoas falam, essa daí não é tão fácil. Mas olha... Quem diz que você é fácil também, né, meu amor? Alecrim dourado. Todos nós temos as nossas questões. Então, para ter uma vida mais leve, continue aí com a gente que já voltamos. Você sabe o que uma fisioterapeuta pélvica faz? Uma fisioterapeuta pélvica, ela vai prevenir e tratar disfunções do assoalho pélvico. Essa é a musculatura que faz o chão da nossa pelve, que pode levar a uma incontinência urinária, que é perda involuntária de xixi, ao espirrar, ao tossir, ou até mesmo pegando um peso, dor no ato sexual, dores na endometriose, constipação intestinal, que é prisão de ventre, ou até mesmo a gente vai preparar as gestantes para o parto de uma forma mais saudável, mais humanizada, com menos chance de laceração, episiotomia. Então, se você passa por alguma dessas situações, agende-se a consulta para cuidar de você.
Eu amo compota. Frutinhas e vegetais aqui nesses potinhos, assim, com caldas, muito bom. E essa da Bendita Compota, gente, arrasa. Aqui, de azeitona preta, o cheiro. Nossa, esse azeite é tudo de bom. Olha aqui, escorrendo o azeite. Tem também essa de bacon que eu comi num sanduíche lá em casa. Cara, sensacional. As crianças ficaram loucas. A gente substituiu, tirou a maionese, né? E botou ela aqui, ó. Você pode comer também, ter a sua também, tá? Não ficar só passando vontade aqui. Acesse benditacompota.com.br e com o cupom do Viva Mais Leve tem desconto, né, gente? Olha aqui, tudo de bom, macio. Muito gostoso. Ô, Paulo, quando tiver outra parceria dessa, assim, Bem Mais TV, Bendita Compota, me chama, adoro fazer publi assim. Amei. Muito bom, gente. Mostre para o mundo o que você tem para vender através de vídeos publicitários que impactam. E isso por um custo que cabe no seu bolso. Vídeo institucional do seu negócio, vídeo dos seus produtos e serviços, vídeos para canal no YouTube, produção para programa de televisão, vídeos para redes sociais e anúncios online, vídeos para influenciadores digitais, registros de feiras e eventos corporativos com o repórter, entre outros. Conte com a nossa expertise em audiovisual para conquistar o seu público-alvo e vender mais através de vídeos que impactam. colabdobem.com.br. Voltamos para o Viva Mais Leve aqui na Bem Mais TV. Eu tô com Érica Andrade, ela é psicóloga e também mentora de casais. E olha, Érica, assim, como é que surgiu essa história de vocês mentorarem casal? Olha... Porque tem que ter experiência de casamento e de treta, né, gente? Tem. E ó, foi long time, viu? Tem muito tempo. Foi bem antes da gente chegar, né, na nossa atual Igreja Atitude. Isso começou desde a Ilha do Governador, da onde eu sou nascida e criada. Nós éramos membros da Igreja Batista de Itauá, com o pastor Josué Pai. E olha, eu lembro que com 2 anos de casados, a gente fez o Casados para Sempre, e a gente ficou numa turma, Cíntia, de casais experientes, sabe? Casais mais velhos, de idade, mais velhos de tempo, de casamento. E era muito interessante que as pessoas já vinham falar conosco. A gente já passava, não uma seriedade, mas eu acredito que é uma verdade como casal. Sim. Quem é nosso aluno ou mentorado e faz acompanhamento com a gente, consegue identificar muito bem quem é Érica e quem é Douglas, tendo a identidade do casal, mas tem uma coisa que a gente permite, é que as pessoas vejam as nossas vulnerabilidades. Necessário, né? Porque, Cíntia, não existe casamento perfeito, não existe relacionamento perfeito. Você sabe que uma vez eu fui procurada por um homem, né? Ele não era da igreja, não era de lugar nenhum, e eu não sei se ele me achou nas redes sociais ou alguma indicação, e ele quis fazer terapia comigo e ficou um bom tempo. E ele falou assim, bem, Érica, eu quero saber como que eu faço para ter um relacionamento perfeito igual o seu. Né? Eu como psicóloga fiquei ali, eu falei, nossa, será que ele acha realmente que meu relacionamento é perfeito? Que ele dissesse um relacionamento saudável, um relacionamento respeitoso, ok. Falei, olha, primeira coisa, né? Eu preciso que você saiba que não existe relacionamento perfeito. E aí eu pedi para ele pegar um espelho e se olhar. Eu falei, o que você vê? Você vê um homem perfeito? E ele, claro que não, ele falou todas as mazelas dele, até porque ele já estava vindo de um divórcio, de uma dor. Eu falei, então, assim como você se viu imperfeita, eu também sou imperfeita, mas a gente pode trabalhar juntos e você entender que as suas vulnerabilidades ou as vulnerabilidades da mulher que você vai se relacionar não é um problema. Isso, não é um problema. E sim, faz com que tenha essa química do relacionamento, não é? De aprender um com o outro. Exatamente. Porque, olha, gente, eles se conhecem desde a escola, tinham 15 anos, ela 15, ele 16. Ele 16. E quando vocês começaram a namorar lá, vocês iam se conhecendo, tinham os pais junto, né? Toda coisa da família e tal. E vocês trocavam muita ideia, sempre conversando muito. Olha, eu tava lá, né, gente? Mas é isso mesmo. Aqui tava lá, porque era namoro de adolescente crente, não podia ter muita pegação, né, Cíntia? Fosse dessa forma. E aí, quando vocês casaram,
teve algum momento que você falou assim, nossa, peraí, mas não foi essa pessoa que eu estava conhecendo no namoro? O que houve? Você sabe que eu namorei 6 anos com o Douglas e a gente casou virgem, os dois, né? Eu não vim de um lar cristão, tá? Eu vim de um lar de princípios e valores. Sim. Aos 15 anos eu me batizei lá na Igreja Batista de Itauá e o Douglas se batizou também depois. E aí, mas eu sempre fui criada com muitos princípios. Meu pai era aquele que falava de sexo, de drogas. Então, eu fui criada num lar funcional muito bom que me ajudou muito a fazer boas escolhas, né? De verdade. Então, assim, eu não podia nunca dormir na casa do Douglas, nem o Douglas nunca dormiu na minha casa, na época de namoro. E eu lembro, e como eu casei no dia do meu aniversário, então parecia uma festa. Sabe uma festa que tava ali? Por que vocês optaram por ser no dia do seu aniversário? Porque a gente noivou no dia do meu aniversário, e aí caiu no sábado, 18 de março de 2000, né? E eu falei, hoje eu falo que brega, né, casar no dia do aniversário. Mas eu faço o Douglas dar 2 presentes. É isso que eu ia falar. Você ganha só um presente? Não. Ué, ele ganhou o presente que sou eu, então ele tem que... Viu, gente? Mas aí eu lembro a primeira vez que a gente viajou, que foi a lua de mel. Cíntia, sabe quando você olha assim para a cadeira do teu lado do avião e você vê um homem, eu tô com um homem estranho. Já tinha passado a noite de núpcia com esse homem estranho. Mas eu falei, eu tô com um homem estranho ao meu lado, que eu não sei como é que vai ser. E ali eu já me dei conta do que é a vida 2. Né? É um homem que pensa diferente, é um homem que é diferente. O Douglas veio de uma família de origem completamente diferente da minha. Então, os ajustes são fundamentais para você permanecer casado. Sim. Então, eu tive que ceder algumas coisas, Sim. Ele teve que ceder a outras, e muitas vezes eu dizia, meu Deus, que esse homem que eu casei, cadê aquele homem que eu conheci? Aquele legal, cadê aquele homem? Maneiro. Não. Que agora quer colocar o veja em cima da pia, só que não pode, tem que ser embaixo da pia. E a toalha molhada que fica lá, largada? E o tênis? E eu tenho que pegar. Cadê a lista? Vamos fazer a lista e discutir isso aqui. Né? Então, eu acho que o que fez com que as pessoas realmente acreditassem na gente, né, a nossa identidade como casal, foi justamente a nossa transparência, a nossa honestidade e as nossas vulnerabilidades. Então, é assim, eu posso confessar para eles que eu também passo por crise, que eu também tenho vontade de matar essa pessoa que eu escolhi para casar. E aí a gente foi se ajudando e claro que eu fui. A minha primeira graduação é Direito, a psicologia veio de fato, com uma questão muito forte de um propósito de Deus para a minha vida. Então, eu uso a minha profissão em prol do meu ministério, do ministério da gente como casal, está aconselhando. A minha pós-graduação é em terapia familiar e sexologia. Uau. Então, tudo voltado para essa questão do relacionamento, da vida 2, que me fascina. Eu digo que eu amo a complexidade das pessoas, né? Tem gente que acha meio louco, mas eu amo. Mas é legal. Sim. E, Érica, quando você era criança, você se imaginava assim, desse jeito que você está hoje? Então, eu sempre tive uma imagem muito positiva de mim. Por exemplo, eu dizia que eu ia conhecer a Europa. Eu nem sabia onde ficava a Europa. Eu não tinha só o sonho de ir para a Disney. Eu vislumbrava alguns lugares em que eu estaria. Eu lembro que eu era bancária, né? Na época de Direito, eu era gerente de pessoa jurídica. Eu lembro que tinha uma amiga lá, né? Ela dizia assim, você é muito bonita, você fala muito bem, você vai estar ainda num programa de TV. Uau! Aí eu lembro disso. Eu lembro da Bem Mais TV. Todas essas oportunidades que eu tenho. Então, assim, eu sempre tive uma imagem muito positiva. Meu pai sempre foi muito otimista. Então, eu tenho dificuldade com pessimista. Eu sou otimista. Fala um pouquinho do seu pai. Então, você sempre traz, outras vezes que a gente conversou, você sempre traz coisas super positivas, né, do seu pai. Eu sou filha de uma professora, né, que depois se tornou pedagoga. Minha mãe se formou na pedagogia quando eu me formei em Direito. Ela abriu mão da vida dela profissional para criar os filhos. Sim. E fez diferença na minha vida, vida do meu irmão. Total. Meu pai era um construtor, né, que só tinha até a 3ª, 4ª série ali primária. Mas eu aprendi muito com a vida, com a vivência, com a experiência. E eu sempre fui uma menina que me relacionava com pessoas mais velhas. As minhas colegas da faculdade, principalmente psicologia, a minha colega era uma que tinha a idade da minha mãe, a outra que já era mãe, tinha filhos, e eu ainda não era mãe. Então, eu sempre me coloquei num lugar de aprendizado. Então, isso ajuda muito. Eu falo que nem o ser humano sabe tudo. Você sempre pode aprender algo a mais. Eu aprendo com você, entendeu? É uma troca o tempo todo. Exato. E o ambiente alegre, porque otimista é alegre, positivo e próspero. Sim. Então, isso muda gente, de novo, tá vendo? A química corporal do corpo dessa família. Não, que é isso, assim, de estar trazendo
Cara, é a percepção, a Sim. perspectiva. E reforçar isso você tá positivamente olhando. faz toda a diferença. Faz. Né? Então ele dizia assim, você vai crescer, você vai estudar, você vai ter o seu carro, depois você vai ter o melhor, você vai estar morando num lugar. Eu lembro disso audivelmente, em que ele sempre reforçava positivamente que eu poderia ter além dele, não só materialmente, mas estar no lugar. Então, meus pais são muito realizados com os filhos, né? Eu sou a do meio, tenho minha irmã mais nova, que mora em Portugal, e tenho um irmão mais velho. Então, eu falo que eles fizeram muito bem. Foi uma forma, não foi uma forma talvez com inteligência emocional que a gente tem hoje. Eu, como psicóloga e mãe, tenho uma inteligência emocional que ajuda a minha filha. Eles não tinham nada, era muito empírico. Não tinha ferramentas, Não. mas tinha valores interiores, no fundo, enraizados no coração, né? Que passaram pra gente, né, de princípios, de valores. Meu pai sempre dizia assim, deixam que te devam. Você não precisa dever nada a ninguém. Então, nem às vezes, perder é ganhar. Total. Então, isso para mim me ajudou muito, sabe, a ser a mulher que eu sou hoje, a minha construção. E claro que casei muito cedo, porque os meus pais, esse ano, fazem 49 anos de casados, então eu sempre tive uma imagem muito positiva do casamento, né? Nunca tive algo assim ruim. Eu já sabia que eu ia ser bem casada, eu sempre achei que eu ia ser bem sucedida no que eu fizesse. Se eu fosse mãe, eu ia ser bem sucedida, se eu fosse dona de casa, porque eu sempre tive esse olhar de que se é para fazer, vamos fazer bem feito. Sim. Como a Bíblia cita, vamos fazer com excelência. Isso, se é para estar aqui, posso fazer de forma exemplar, de forma que vai ajudar alguém, que as pessoas vão parar e vão me ouvir. Agora você perguntou uma coisa, desde nova eu sempre fui ouvida. Sabe aquele lugar assim que eu falo e as pessoas param e ouvem? Sim. Então, acho que isso é um talento que Deus me deu. Com certeza, um talento de você se comunicar, né, de uma forma clara. Isso. E do que você passa quando você fala. E essa mentalidade otimista de sempre trazer uma palavra boa, uma palavra positiva, ajudar a pessoa a enxergar algo bom. Sim. Que está nela, que todos nós temos coisas muito boas. Sim, com certeza. E a gente também tem várias habilidades, né? Mulheres, então, né, Cíntia? A gente está equilibrando vários pratinhos ali, né? Eu vejo que a maior dificuldade hoje é que a mulher, ela quis muito esse lugar também, né? De poder fazer muitas coisas e ter a igualdade, sim, mas a falta de equilíbrio tem adoecido. Adoece. Não só as mulheres, mas muitas pessoas. Sim. Pelo excesso. Isso. Aí, assim, como nós temos várias habilidades e a gente reconhece isso, a gente sabe que muitas coisas que a gente vai fazer, a gente pode fazer vai fazer com excelência e pode se dar bem, né? Se dar bem no sentido de, assim, ser próspero, bem-sucedido. Sim. Já aconteceu com você de você... A pergunta não é essa, a pergunta é assim, como que você, dentre essa perspectiva de que você tinha muitas habilidades e que você ia ser próspera em várias delas, como que você escolheu a que realmente é a missão, o propósito, assim? Porque a gente pode fazer um monte de coisa, mas aquela que é o que você tem que fazer, sabe? Quando você tem realização. Então, eu sei que quando eu estou acompanhando, aconselhando, mentoreando ali alguém, eu me sinto realizada e feliz em poder ajudar esse alguém. Entendi. Então, esse é o meu propósito de vida. É saber ouvir e acolher sem julgar, sabe? É saber que nem todo mundo foi criado num lar funcional, mas que essa pessoa pode sim fazer a sua história e fazer a sua história de forma positiva e bem-sucedida. Então, isso é o que me faz entender que meu propósito é estar aqui para servir o outro, ouvir o outro, porque eu me realizo com isso. Eu fico feliz. Ai, que legal. Isso aí, gente. Isso aí é um exercício para a gente fazer, né? Então, ó, fica aí com a gente, que tem muito mais papo aqui para a gente ter. O que houve? Ai, minha boca tá muito ressecada aqui, ó, no seu sol, frio. O que é isso? Hidratante labial da Caju Cosméticos. Mentira, você comprou? Com o cupom de desconto do Viva Mais Leve. Ai, arrasou, gente. Poxa, eu que sou apresentadora do programa, nem tenho o meu, você já agitou o seu, né? Olha. Tem. E se você quiser também ter o seu produto da Caju Cosméticos, acesse o Instagram deles, adquira o seu, com o cupom Viva Mais Leve você tem um descontinho. Quem sabe você também não vai vir fazer uma publi aqui da Caju Cosméticos na Vem Mais TV.
Você sabia que 86,5% dos lares brasileiros ainda assistem à TV aberta? Isso mesmo, é muita gente ligada na telinha todos os dias. E ao contrário do que muitos previam no mercado publicitário, a audiência da TV aberta continua crescendo em todo o país. O que antes era visto apenas como um meio tradicional, hoje está cada vez mais conectado ao mundo digital. TV e internet andam juntas. E é por isso que a Bem Mais TV está presente em múltiplas plataformas, com pacotes publicitários que cabem no seu bolso. Com uma audiência diversa e segmentada, anunciar na Bem Mais TV é uma excelente oportunidade para pequenas e médias empresas ganharem visibilidade de verdade. Temos valores promocionais e condições especiais porque acreditamos e apoiamos os negócios locais. E o melhor, anunciar com a gente é simples. Você pode veicular vídeos publicitários da sua empresa, marca ou produto na nossa programação, mostrar sua marca como apoio cultural dos nossos programas ou até exibir o seu próprio conteúdo na telinha da Bem Mais TV. Preços acessíveis, resultados visíveis. Com alcance regional ou nacional, você quem escolhe. Tudo isso para que você fale diretamente com o seu público ideal, aquele que realmente quer comprar de você. Fale com a gente e não perca mais tempo. Você sabe o que uma fisioterapeuta pélvica faz? Uma fisioterapeuta pélvica, ela vai prevenir e tratar disfunções do assoalho pélvico, essa musculatura que faz o chão da nossa pelve, que pode levar a uma incontinência urinária, que é perda involuntária de xixi, ao espirrar, ao tossir, ou até mesmo pegando um peso, dor no ato sexual, dores da endometriose, constipação intestinal, que é prisão de ventre, ou até mesmo a gente vai preparar as gestantes para o parto de uma forma mais saudável, mais humanizada, com menos chance de laceração, episiotomia. Então, se você passa por alguma dessas situações, agende essa consulta para cuidar de você. Voltamos para o Viva Mais Leve, mas como a gente sabe, né, que a nossa vida tem altos e baixos e tudo mais, estou conversando aqui com a Érica e todo mundo acha, ela é mentora de casais, né, ela e o esposo dela, o Douglas, e aí muitas pessoas olham e falam, nossa, mas vocês são um casal perfeito, não dá problema, não dá nada. Mas e aí, Érica, me conta, já teve alguma mala que voou assim pela janela do apartamento? Olha, principalmente naquele período que todas nós ficamos de TPM, o Douglas não acreditava que existia TPM. Ele disse, isso é frescura, não é possível. Você vê, né? Olha aí, não sabendo respeitar ali o momento do outro, da mulher. A mulher é hormonal, é emocional. Isso, e eu falei, olha, eu vou jogar você, o cachorro, não ter testemunha, ninguém aqui do terceiro andar não mata, não, gente. Mas claro que sim, né? Sim. Por que os contos de fada, Cíntia, não têm o depois do fim? Né? E viveram felizes para sempre, fim. Fim. Por quê? Porque vai começar as DRs, os BOs, depois daquele fim, né? Isso. A festa de casamento, a lua de mel é maravilhosa, mas a vida real, ela acontece no cotidiano, no ordinário da vida, no dia a dia. Então é óbvio que eu me estresso quando ele deixa, né? Ele ama café, onde ele passa ele deixa xícara de café, né? E eu já briguei muito por isso e foi assim, Cíntia, algo que virou a minha chave. Um dia ele olhou para mim e falou, sabe o que vai acontecer? Eu falei, o quê? Você vai ficar velha, cheia de cabelo branco, reclamando de mim e eu, um novo saradão, botando as xícaras por aí. Eu falei, não é que ele tá certo? Melhor resposta. Tipo assim, né, pra ele, verdade. Ó, good vibe, quem tá se incomodando é você. Então, tem dias que eu reclamo e pego a xícara, tem dias que eu não reclamo e pego a xícara, mas é óbvio que vida A2, ela traz à tona as diferenças. Então, sim. Mas nunca pensamos em nos separar, não. A gente entende que casamento, né, é para a vida toda, é a nossa escolha. Foi o primeiro e único namorado, eu falo que vai ser o último marido, o último, né, que a gente vai viver muitos anos juntos. Mas nós somos muito diferentes. Quem conhece a gente perto sabe o quanto nós somos diferentes. Tem uma fala que o Douglas traz muito, que eu acho fantástica, diz assim, você casaria com você mesmo? Fica aquele ponto de interrogação. Será que a gente suportaria todos os dias a gente? Então, a gente escolhe o outro, né? Quando Deus ele criou o homem e a mulher, quando você estuda a cabeça do homem e a cabeça da mulher, você fala, gente... E eu falo que Deus tem senso de humor, né? Porque ele não casou, Jesus casou? Claro que não, né? Jesus não casou, né? Ele não queria esse embate ali, ele tinha outras coisas, né? O plano da salvação.
Mas E essa coisa da cabeça diferente do homem e da mulher, realmente, são bem diferentes, mas se complementam, se né? complementam. Você falou isso. perfeitamente, não se completam. É, Nós somos seres completos. Deus, Sim. quando criou a Cíntia, Creio criou a nisso. Cíntia creio completa. muito nisso. Né? Você vai se relacionar para complementar. Então, você acrescenta na vida do outro e o outro acrescenta na sua vida. Eu não isso. creio na metade da laranja. Não eu creio creio na porque laranja inteira. Eu também, não E em existe outra laranja para metade. fazer um suco maneiro. Isso aí, Entendeu? perfeito. Porque isso é uma ilusão. Porque você está Total. buscando no outro uma coisa que você tem que resolver em você mesmo, né? Não, e se fosse assim, tinha os viúvos. É. Se Como é que- perde ali a metade, perde Isso, ali a pessoa isso. que complementa, aí a pessoa não tem que seguir a vida? Sim. Então não sim. existe isso, de achar que o outro é a minha metade. Se eu perco essa metade em algum lugar, ou se essa metade me perde em algum momento, a gente tem que seguir a vida. Seguir, exato, né? exato. E como assim, por exemplo, vocês têm, vocês são diferentes em personalidades, Sim. mas em princípios e valores Propósito, semelhantes. nossos propósitos precisam combinar, Sim, não é? porque é isso que dá o match, Isso, né? é isso mesmo. Então, assim, o Douglas, ele tem um chamado, ele tem um propósito na profissão dele. Ele consegue levar Jesus àquelas pessoas que eu e você não temos alcance, que são autoridades, que é dentro da polícia militar, dentro de algumas áreas que ele atua. Então, ele tem um propósito de vida dele. E o propósito de casal da gente, né, como identidade, um casal, é cuidar de outros. Sim. O meu propósito de vida é, sim, ouvir, acolher as pessoas. Participar da transformação da vida de pessoas é fantástico, é maravilhoso. Então, a gente precisa entender isso também. Deus, quando nos criou, deu um propósito de vida para cada um. E como casal, complementa esse propósito e os dois precisam combinar os propósitos, que dá certo. E quando vocês têm uma coisa muito importante para resolver, o que vocês fazem? Vocês sentam, aí hora antes de ter a troca da ideia, aí pegam, olha, já falando, gente. Aí pega um papel, Delícia. coloca prós e contras, vai analisando, vai pontuando, toma um suco de maracujá, né? No caso da Érica, e uma coisa mais acelerada. Eu acho que pode ser Eu sou, né, mais proativa, mais ativo. O Douglas é o cara que pensa, ele é o cara que projeta, ele faz ali os cálculos, então ele sempre me fala para esperar. E aí, o que eu já faço, né? Eu mentalizo a minha conversa que eu preciso ter com ele, principalmente conversas difíceis. Difíceis, isso. Necessárias e muito difíceis. Muito. Então, eu já entendo que o ambiente tem que estar favorecido, que ele tem que estar bem e relaxado para me ouvir e me atender no que eu quero. E, claro, eu levo para Deus primeiro. E aí eu participo ele. Se ele está de acordo, beleza, a gente segue esse combinado. Se ele não está de acordo, eu falo, ok, então eu quero uma contraproposta. Né? Não é assim. Muito bom, gente. E aí a gente se entende E aí vai... e segue. Vai cedendo, vai... Porque a troca de ideia traz perspectivas diferentes, que às vezes você não estava tendo. E o Exato. Então ele me apresenta, às vezes, uma coisa que eu não estava com esse olhar. Eu falo, é verdade. E geralmente ele apresenta de uma forma mais leve. Né? O Douglas é o bon vivant, é o cara que sabe fluir. Né, que sabe conduzir as coisas assim para dar certo. Então, eu digo que para você estar bem casada, principalmente a mulher, Cíntia, ela tem que estar num lugar de segurança. Total. Você tem que estar seguro ali dentro do relacionamento, sabe? Que esse homem vai resolver. Isso. Ele pode não ter a solução no momento, mas ele diz, olha, eu tô contigo e vai dar certo. Tem que trazer segurança emocional, sabe? Não só financeira. Ele fala, eu tô contigo, vai dar certo. E você vê ele atuando com ferramentas para caminhar para que dê certo. Porque pode virar para você e falar assim, tô contigo, vai dar certo e não fazer nada, nada. E você continua insegura. O ser submissa, né? Submissão é isso, é estar debaixo da mesma missão. Então é muito fácil para eu ser submissa ao meu marido. Por quê? Porque eu me sinto segura, eu estou debaixo da mesma missão, sabe? Ele não está me propondo algo que é descabido, que é descabível, que não está ali dentro. Então, as pessoas têm uma ideia errônea da submissão, que é capacho. Total. Não. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Então, a missão do meu marido é me ver bem, ver a nossa família bem. Então, por que eu vou ser contra ou vou reagir a isso? Sim, vocês são companheiros, Exato. Não são uma concorrência, né? Deixa o seu marido, seu cabeça, seu homem. É mais fácil pra gente, né? Tem lugares que a gente não precisa estar, não. Ai, não consigo abrir, deixa ele abrir. Ai, não consigo pegar, deixa ele... Quando eles juntam, a gente faz tudo, né? Já viu um meme, assim? Que a mulher sem o marido, ela levanta o sofá, varre de baixo. Quando ele tá, amor, pega aqui, levanta aqui.
É isso, É entendeu? isso, tem que ser Tem isso que ser. mesmo. Agora, Érica, qual foi a maior, assim, não decepção, mas qual foi o maior ponto que Deus falou com você dentro do seu casamento, que você teve que olhar e falar assim, parar de olhar para o Douglas como se ele fosse a culpa fosse ele, Uhum. ou que algo vinha dele, mas que era com você mesmo e que você teve que falar, nossa, eu preciso realmente me rasgar agora aqui e reformular essa minha mentalidade. Olha, o momento mais desafiador para mim, né, foi o período que eu tentei ser mãe. Período de tentante, né? As mulheres são tentantes, elas sofrem muito. Muito. É um desgaste emocional, um desgaste financeiro, sabe? Um desgaste mesmo, assim, que deixa a mulher exaurida. E como eu sempre tive muito sob o meu controle, né? A coisa planejada, programada, vou namorar tanto tempo, vou me casar, vou decidir ter filhos, né? Então eu achei que eu tinha um controle sobre tudo. E Deus foi muito claro comigo em dizer que eu tinha o problema. E é verdade, né? Eu descobri uma patologia no período de tentante. Nós ficamos 5 anos ali tentando Bastante. gerar. Eu não podia ter filhos. Eu tive 3 gestações perdidas, comprovadas, fora as outras. Meu diagnóstico é de endometriose profunda, né? Que estava colada no meu intestino. Então, Uau. eu tive que cortar um pedaço do intestino, eu tive que operar a endometriose, um processo muito invasivo. Totalmente invasivo. Até descobrir endometriose, você é virada de cabeça para baixo, né? Os exames são muito invasivos, são muito dolorosos, e isso era tudo eu. E eu ficava ali, Douglas, se eu não puder te dar filhos, né? Você ainda vai querer permanecer com uma mulher que não pode gerar, que não pode ser mãe. Então isso doía muito em mim. Totalmente. Né? E mais uma vez ele sempre foi muito parceiro, muito cúmplice. Ele diz: eu te escolhi, se você puder dar filhos ou não puder, eu vou continuar te escolhendo, né? Eu te escolhi para ser a minha mulher e para continuar sendo. Mas foi os meus momentos de muitas lutas e dores, sozinha com Deus, brigando, né? Eu questionava Deus e eu dizia: Deus, como é que pode? Eu cuido de casais, eu dediquei a minha vida a Ti, né? Eu casei virgem, fiz tudo direitinho. E um dia eu estava assim, sentada na minha sala, sozinha, tendo uma DR com Deus e as lágrimas caindo, chorando, e eu ouvi audivelmente o Senhor falando: você precisa de um milagre, mas reconheça que você que tem o problema. Então a minha humanidade ali gritou em poder dizer: uau, sou eu. Não é o meu marido, não é ninguém, né? A medicina é avançada, eu já tinha feito vários tratamentos, já tinha gasto tudo que a gente podia e não podia. Eu já tinha feito 3 inseminações artificiais. Então, tudo que estava ao meu alcance da humanidade, sabe, que o Douglas podia fazer, pagar. Eu lembro eu fui fazer a primeira ultra quando eu estava grávida do primeiro bebê, de 2 meses, e eu não estava com o Douglas estava trabalhando fora do Rio, não sei se era barreira fiscal. E o médico falou assim: não tem batimento cardíaco. Ai. E o meu mundo caiu ali, sabe? Eu fiz no intervalo do meu almoço no centro, e eu liguei para ele veio voado de viatura só para estar do meu lado. Então eu falei: ai, Deus, obrigada, porque, né, eu não posso gerar ainda, mas o meu marido está aqui comigo. Sim. Então, assim, foram os momentos mais de vulnerabilidade. E uma coisa que eu fui quebrada, né? E que há uma Érica antes e há uma Érica depois. Eu era muito autodependente, né? Como eu faço as coisas muito bem feitas, com muita excelência, com muita dedicação, eu não queria que o Douglas dissesse, que pedisse oração para eu engravidar. Era uma dor minha que eu queria ter, que eu não permitia que o outro... Forte pra caramba, né? Muito. Porque ele é seu marido, né? A pessoa doía nele também. E é o pai do filho que você também estava querendo. E era uma forma também da gente entender e reconhecer diante de Deus: Deus, a gente não tem mais o que fazer, a gente não sabe mais o que fazer, o nosso único recurso agora é o Senhor, então age a nosso favor. E a comunhão e os irmãos em oração, todo mundo, mas eu não permitia. Então eu fui quebrada, literalmente, Deus falou para mim. E aí um dia Deus falou assim: olha, Érica, eu sou soberano. Te dando filhos ou não te dando, eu vou continuar sendo soberano. E você vai continuar fazendo o que eu te chamei para fazer. Caraca. Ali eu entendi a minha vulnerabilidade, ali eu quebrei a minha autoindependência, ali, sabe, eu entendi realmente para que eu fui chamada.
Mas eu sabia que eu ia engravidar. Eu sonhei antes de engravidar da Lavínia. Uau. E Lavínia significa lavada, purificada. O nome dela foi escolhido pelo significado. E um dia ela falou assim, mamãe, eu ia ter 3 irmãos, né, antes de eu nascer. Eu falei, não, você não seria a 4ª filha, porque mamãe não teria 4 filhos, né? E ela falou assim, os meus irmãos foram para o céu? Eu falei, foram. Aí ela, isso quer dizer que Jesus deixou eu viver? Eu, sim. Então, a nossa filha já sabe da importância e do legado dela aqui na Terra, por Deus permitir que ela seja um milagre vivo. E eu lembro que Deus falou assim, eu vou te permitir ter um filho, desde que você conte para todo mundo como testemunho o que eu fiz em você. E ali eu entendi que não existe mulher perfeita, não existe casamento perfeito, não existe mulher... Não tem. Nós somos vulneráveis, nós somos limitadas, nós somos falhas, mas a gente tem um Deus que apesar das nossas limitações, das nossas falhas, nos ama do jeito que a gente é e aceita a gente assim. Gente, peguem os lencinhos que nós já voltamos, tá bom? Caraca, muito bom. Cíntia, o que você tá fazendo aí? Comendo minha compotinha, muito gostosa. E o pessoal tá te esperando pra publicidade. Não sei. Não, e olha só, tem várias, eles mandaram várias. Não vai acabar, vai dar tudo certo, daqui a pouco eu desço. Primeira publicidade da Bendita Compota com a Bem Mais TV e você acabando com tudo. Ai, gente, eu não aguentei, tá muito boa. O que eu falo pra eles? Que é muito boa essa compota. Você sabe o que uma fisioterapeuta pélvica faz? Uma fisioterapeuta pélvica, ela vai prevenir e tratar disfunções do assoalho pélvico. Essa é a musculatura que faz o chão da nossa pelve, que pode levar a uma incontinência urinária, que é perda involuntária de xixi, ao espirrar, ao tossir, ou até mesmo pegando um peso, dor no ato sexual, dores na endometriose, constipação intestinal, que é prisão de ventre, ou até mesmo a gente vai preparar as gestantes para o parto de uma forma mais saudável, mais humanizada, com menos chance de laceração, episiotomia. Então, se você passa por alguma dessas situações, agende essa consulta para cuidar de você. Você sabia que 86,5% dos lares brasileiros ainda assistem à TV aberta? Isso mesmo, é muita gente ligada na telinha todos os dias. E ao contrário do que muitos previam no mercado publicitário, a audiência da TV aberta continua crescendo em todo o país. O que antes era visto apenas como um meio tradicional, hoje está cada vez mais conectado ao mundo digital. TV e internet andam juntas. E é por isso que a Bem Mais TV está presente em múltiplas plataformas, com pacotes publicitários que cabem no seu bolso. Com uma audiência diversa e segmentada, anunciar na Bem Mais TV é uma excelente oportunidade para pequenas e médias empresas ganharem visibilidade de verdade. Temos valores promocionais e condições especiais porque acreditamos e apoiamos os negócios locais. E o melhor, anunciar com a gente é simples. Você pode veicular vídeos publicitários da sua empresa, marca ou produto na nossa programação, mostrar sua marca como apoio cultural dos nossos programas ou até exibir o seu próprio conteúdo na telinha da Bem Mais TV. Preços acessíveis, resultados visíveis. Com alcance regional ou nacional, você quem escolhe. Tudo isso para que você fale diretamente com o seu público ideal, aquele que realmente quer comprar de você. Fale com a gente e não perca mais tempo. Voltamos com o Viva Mais Leve e agora nós vamos trazer vocês à luz, gente. Isso significa o quê? Significa que quando nós falamos sobre as nossas questões, sobre as nossas dores, sobre os nossos traumas, a gente consegue entender e consegue tratar, curar e que a gente precisa de ajuda, né? Para isso. Sim. Como é que foi essa questão de ajuda, de você pedir ajuda, de terapia, de gente orando por você, porque você acabou, né, de falar que tinha dificuldade a respeito de o seu esposo orar por você em relação a conseguir engravidar. E como é que foi que você rompeu? Que momento você falou, a gente não dá mais, eu preciso realmente de ajuda, preciso me rasgar aqui. Você sabe que, inicialmente, eu já tinha sido aconselhada a fazer terapia, porque, né, eu vim de processos de dores, primeiro, de reconhecer que tem uma patologia, que tem uma limitação de gerar, toda mulher deseja, em algum momento, gerar ali
Algumas optam por não, mas ok. Então, a primeira resistência foi eu querer falar e tratar isso em terapia com alguém que não fazia parte ali. Então, eu rejeitei a terapia. O segundo momento foi eu sair do mercado de trabalho. Eu já estava num lugar muito bem sucedida dentro do banco, como pessoa jurídica, ali gerente, já tinha conseguido chegar, né, aonde eu queria no auge. E aí, quando eu decidi ser mãe, eu tinha acompanhamento quase que diário. Pra você ter noção, eu fazia ultrassom a cada 2 dias, para ver se eu estava ovulando. Caramba! Ver se, então, eu abdiquei da minha vida profissional e foi um acordo com o Douglas, e ele falou ok. E só que aí eu falei assim, meu Deus, mas o que eu faço? Né? Sempre trabalhando desde nova, eu vou ficar agora em casa sem trabalhar, sem conseguir engravidar, eu vou enlouquecer. Eu falei, eu vou emborrecer, Douglas, eu vou fazer alguma coisa. E foi justamente nesse momento que eu falei assim, Douglas, eu vou voltar a estudar, eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, que é psicologia. Uau. Então, eu estava numa outra fase de vida, né, mais estruturada, até financeiramente. Faculdade de Direito era aquela faculdade que eu tinha que ter uma faculdade, então só chegava para dormir. Eu trabalhava o dia inteiro, fazia a faculdade à noite e chegava para dormir. A faculdade de Psicologia não, fui em outro momento, em que eu estava mais estruturada como mulher, como esposa, e por decidir fazer algo que era para ajudar o outro. Mal eu sabia que a psicologia era para me ajudar. Isso, total. E aí, quando você entra na faculdade de Psicologia, a primeira orientação, Cíntia, é que no primeiro período você faça a terapia, né? Alguns colegas não fazem. Eu falei, vou fazer. E aí lá, né, no consultório, no set terapêutico, que eu comecei a tratar as minhas dores. Porque eu ainda não tinha engravidado. Eu ainda não tinha conseguido. Eu estava num processo de tentante, né, durante 5 anos que a gente ficou ali tentando. Eu já tinha perdido, não conseguia, já tinha tentado inseminação. E aí, ali, não foi para tratar as questões do outro, foram as minhas questões. Aí eu entendi, de fato, que eu precisava lidar com a minha dor, que eu precisava olhar para a minha história e ressignificá-la. Né? Ressignificar nada mais é do que você trazer um novo olhar. Sim. Por mais que eu tenha uma dor, por mais que eu tenha uma limitação, qual é o meu olhar sobre isso? Sim. E aí foi o que eu fiz. Eu engravidei no meio da faculdade de psicologia. E eu decidi abrir mão da faculdade, não trabalhar fora, nem estagiar e ficar sendo mãe em tempo integral, que era algo também que eu meio que repudiava. Eu dizia, não, eu quero poder ser mãe, mas eu quero poder fazer tudo. Eu lembro que eu só pedi uma coisa a Deus. Né? Eu sempre fui muito atuante na igreja com Douglas e também sozinha, liderando célula, liderando pessoas, fazendo supervisão, aconselhando casais até tarde. Cíntia, eu tive uma época que eu fazia beta quase que todos os dias. Porque chegou um momento que eu engravidava e perdia. E aí, quando eu ia fazer o meu beta, dava indeterminado. Já não conseguia acompanhar o positivo nem o negativo, porque eu engravidava, perdia, engravidava, perdia. Então, comprovadamente, só foram 3, mas eu tive outras perdas. Outras perdas também. E eu lembro, Cíntia, que quantas vezes eu abri o resultado de beta negativo, já tinha um casal me esperando para aconselhar. E eu dizia, Deus, faz com que hoje não, que esse casal falte. Deus dizia, não, eu quero tratar você com a sua dor, ajudando a outros. E aí eu fui também ser tratada uma vez que eu virei só mãe. Eu fiquei 1 ano sendo mãe da Lavínia, só no 2º ano de vida, que eu voltei à faculdade, né, e conciliei ali, sendo só estudante de psicologia e mãe. E foi uma experiência incrível, maravilhosa, por isso que eu digo que há uma Érica antes da maternidade e uma Érica pós-maternidade. Foi uma experiência divina com Deus, eu e Deus, eu comigo mesma, né, para depois eu continuar fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Nossa, e assim, quando a gente fala sobre... Já aconteceu comigo, né, de assim, eu sou mãe, tenho 2 meninos, amo ser mãe, amo as crianças, amo mãezona tudo, mesmo você, né? Tudo. Mas às vezes a gente se irrita um pouco, né? Porque eles têm umas certas personalidades, assim, e tudo mais. E aí, o que me usa o amor cura, né? Sim. Porque quando eu vou elevar aquela irritação que eu falo... Aí eu olho e falo, cara, mas essa criança, ela acabou de nascer, tá bom? Você é adulta, tá? Ele é criança. Sempre então, vai ser criança, né, pra gente, né? Então, assim, trata no amor. Vai com a mentalidade do amor para você ir desfazendo
essas questões todas que estão aparecendo na sua cabeça quando você olha para a criança. Assim, e eu sou separada, né, de ambos. Então, mais desafiador ainda para mais você. desafiador. Por quê? Porque muitas mulheres, elas acabam jogando em cima do filho a energia daquela raiva, da emoção, do que não deu certo, do cônjuge. Ou às vezes nem foi um cônjuge, foi só tu engravidou. Sim. E aí, ou, às vezes, nem conhece, o cara nem sabe do filho, ou não assumiu, não nada. Olha só, tu fica com raiva, né? Tu olha para aquela criança e vê a cara daquela pessoa naquela criança. Vê o falecido ali, né? É mais difícil Gente, ainda. aí eu olho, isso já aconteceu comigo, de eu olhar e falar assim, mas criança. E aí vem toda aquela sensação, né, de dor do divórcio, do relacionamento que não deu certo, das coisas que aconteceram. E aí Deus falou claramente no meu coração. Nossa, fico até emocionada. Falou, cara, ele é uma vítima. É isso, é sobre isso. É verdade. Mas... assim como nós, assim, porque sim. o vítima que eu falo não é a vítima do outro, mas é das crenças. Verdade. Né? Mas que bom que você conseguiu ouvir a voz de Deus e entender, né, quebrar essa crença limitante de que ele é filho de um divórcio, sim, mas lembra ressignificar a dor, ressignificar a história, é o que você tem feito com a sua vida. Total. Quanto você tem ressignificado, quanto você tem olhado e o quanto você tem desejado essa nova Cíntia, não é? Sim, não, e gente, a criança sou eu. Igual eu tava falando, que a Lavínia é o Douglas, o Nicolas sou eu. É? Eu olho para ele, eu sinto, assim, eu me vejo. Eu vejo a minha infância, eu vejo a relação, eu vejo a maneira de tratar, eu vejo... quando eu vejo ele se relacionando com o mundo, eu falo, cara, são os mesmos olhares que eu tinha, os mesmos questionamentos, a mesma forma de agir. Quando ele recua, eu sinto que ele... É muito incrível isso. E isso está me fazendo me curar muito. Cada filho veio de uma forma, né? Sim. O mais velho veio para me dar direcionamento e para minha cabeça ficar menos maluca. Te botou no eixo, não foi? Te botou ali, aí, ó, no trilho, né? Botou no eixo. E o mais novo veio para realmente, assim, tratar todas as minhas dores emocionais, de crenças limitantes, de infância, de tudo. E muitas vezes, eu acho que a nossa cabeça mente, a nossa mente mente, né? Mente mente, claro. claro. Augusto Cury fala, doutor Augusto Cury fala, mente mente. Muitas vezes você tem tanta coisa na tua cabeça, que é isso aqui, é tanto de coisa na tua cabeça, a cara que você vai ver é isso aqui. Nós temos a tendência de potencializar o negativo, não é? E é muito ruim. Mas, Cíntia, você sabe que quando eu vejo o amor de mãe, eu, né, assimilo e remeto muito ao amor de Deus? Total. Não é? Eu falo para a Lavinha assim, olha, Lavinha, quando ela faz alguma coisa, que ela, né, desobedece, né, porque lá em casa obediência é número 1, não tem negociação para desobedecer, né? E aí eu falo assim, e às vezes ela fala, mamãe, por favor, me desculpa, ela entende que ela errou, não sei o quê. Eles sabem. Aí fala, eu vou fazer igual Jesus, mesmo quando eu peco e erro, eu me arrependo e confesso, aí Jesus faz o quê? Ele me recebe, ele me acolhe e ele atende. Eu vou fazer isso com você, tá bom? Aí ela fica assim. Então eu trago essa comparação, né, muito claro, pequenininha, mas eu entendo que é isso que Jesus faz com a gente. Ele olha pra gente, né, ele reconhece que fala, poxa, filha amada, você está indo pelo caminho errado, não vai por aí, né? Você vai quebrar a cara. Mas Deus não permite? Permite. Né? O livre-arbítrio, a escolha, a autorresponsabilidade. A gente é responsável pelo que a gente escolhe. Isso. Mas estar no seu lugar é muito mais desafiador. E vou dizer mais, Cíntia, alguns homens, eles não conseguem lidar com certas dores da mulher. Né? Eu já acompanhei casais, né, claro, do segundo, que, por exemplo, quando uma mulher enfrenta uma doença, um câncer, ele às vezes vai embora. Isso, tem essa história, sim. Ele vai embora, não é porque ele não ama, não, ele não sabe lidar com aquela dor, ele foge daquilo. Foge. E é muito doloroso, né? Com certeza. Então, estar num relacionamento que vale a pena, um relacionamento saudável, um relacionamento bom, é você saber que a pessoa que está do seu lado
vai estar com você em todos os momentos, até aqueles mais difíceis. Então, queira alguém assim para você. Amém! Olha, eu tô querendo só Jesus, tá? Ultimamente. Já falaram, já até me aconselharam para ir no Amor em Cristo, como é que é? É? Amor em Cristo? É? Não. Mas olha... Eu creio que, não, assim, agora... Nada contra, tá, gente? As pessoas são livres de fazer o que elas quiserem. Tem pessoas que casam através dos aplicativos e tudo mais. Sim. Mas eu creio... Recebo casais, inclusive, vieram de internet, tá? Oi? Eu recebo casais que vieram de internet, se conheceram, casaram e estão bem, tá? Isso, funciona. Isso, total. É que, no caso, eu creio que, na verdade, eu tô num processo de Deus trabalhar muito em mim, né? E tá me tratando, uma escolha consciente, me curando, não é? Escolha consciente. Porque não adianta você querer se relacionar com outro quando você ainda tá... Você ainda tem questões que você sabe que precisa tratar. Porque senão vai dar problema de novo. Você só vai ter um relacionamento saudável quando você estiver saudável e quando você se relacionar com o outro saudável também, né? Também. Porque não adianta você estar bem e o outro tá lá estragada, né? Não é, gente. Uma laranja podre no saco faz o quê? Apodrece o saco todo. É isso. Olha, amei esse bate-papo, gente. Eu até chorei várias vezes quase, mas essa não deu mesmo. E muito bom, Érica, a gente está conversando, é sempre bom. Estaremos juntas em outras oportunidades. Verdade. Aguardem, que terão muitas coisas legais aí. Me fala da sua rede social. Falo. Tá? E dá um recadinho. Eu queria muito agradecer a você, né, toda a equipe da Bem Mais TV. Amo, de verdade, todos vocês. E olha, é a primeira vez que vocês conhecem a história da Érica por Érica tão de forma autêntica. Eu nunca falei tanto sobre mim, né, sobre as minhas dores. Então, primeira mão aqui, né? Adoro fazer isso. Eu quero saber de todo mundo, da dor de todo mundo, gente. Vocês estão recebendo aí em primeira mão. Obrigada pelo convite. Obrigada por me deixar tão à vontade de falar, né, sobre a minha vida pessoal. Sim. E você pode me seguir lá no Instagram, né? @Erica_Andrade, Andrade com 2D. Tem também o meu perfil do Um Casal Conectado, que a gente fala tudo sobre relacionamento, como se manter casado, bem casado. E se você quiser também mentoria, você pode mandar lá um direct pra gente, que vai ser um prazer poder cuidar de você e poder te ajudar aí nesse processo, nessa jornada desafiadora e maravilhosa que é o casamento. Exatamente, porque o casamento é top demais, gente. Invistam nisso, tá? Um beijo pra vocês, esse foi o Viva Mais Leve, você está na Bem Mais TV para assistir este, entre outros conteúdos, acesse o nosso canal no YouTube, ou bemmaistv.com.br, e nos vemos na próxima. Um beijo no coração. Beijo, gente! Foi ótimo! Então, imagina só a roda das mulheres conversando, né? É muita coisa, porque são muitas experiências, e cada pessoa ela vai tratando de um jeito, né? As experiências de vida, de como você cresceu, no lar que você esteve.